Boa tarde a todos. A gente fala aqui do Smart Summit, o maior evento de investimento do Rio de Janeiro. A gente fala com o Flávio Vegas, da Global X. E aí a gente vai passar um pouco, né, sobre, é, de fato, né, o que a Global X faz, o que são os ETFs, e algumas possibilidades, né, dentro desse modelo de ativo. Na primeira pergunta, né, eu queria trazer com o Flávio. A gente sabe que o ETF ele é um ativo sediado, né, fora dos Estados Unidos, só que a Global X ela oferece muitos desses ETFs via BDR, né, para investidores no Brasil. Aí eu queria entender com você, Flávio, se esse mecanismo, né, de operar esses ETFs via BDR é interessante para o investidor brasileiro conseguir diversificar esse recurso no exterior. Opa. Bom, primeiramente queria agradecer a participação, né, o chamado para participar desse podcast. Meu nome é Flávio Vegas, eu sou especialista de produtos na Global X. E a Global X ela é uma gestora americana focada em ETFs temáticos. Então, o que a gente procura oferecer para os cotistas, né, para os clientes, é justamente acesso a temas diversificados, né, que ajudam ali na composição de um portfólio. Entrando um pouco mais para o mundo dos BDRs, o que a gente enxerga, né, quando a gente trouxe, né, os nossos ETFs lá de fora, vindo aqui para o programa de BDR? O investidor brasileiro, se você investir apenas localmente, você vai estar fora ali dos maiores mercados financeiros do mundo. Então, por exemplo, quando você fala das maiores empresas, as mais lucrativas, você está falando ali de empresas dos Estados Unidos, empresas localizadas na Europa, empresas chinesas ou asiáticas, né, no geral. Então, o que a gente busca é fornecer esse acesso ao investidor brasileiro justamente a essas empresas de fora do Brasil e compiladas ali, né, em alguns temas que a gente acredita que sejam lucrativos, né, e que tenham boa performance no longo prazo. Entendi, não, perfeito. Acaba sendo interessante, né, para o investidor brasileiro acessar esse tipo de investimento, tendo o valor, né, dele investido em dólar, enquanto acessa estratégias, né, bastante relevantes da Global X. Aí, indo um pouco nessa linha, né, dos ETFs, das possibilidades, né, dentro dos ETFs que a Global X disponibiliza, tanto para brasileiros quanto para pessoas com investimento lá fora já disponível, a gente vê muito atualmente falando sobre inteligência artificial, a tese de tecnologia, algumas teses relacionadas à robótica, e a Global X ela tem alguns ativos, né, que passam muito por essas teses, que podemos citar, né, o AIQ, o DRV, o BOTZ, né, que são ativos que focam muito nesses setores atrelados à tecnologia e inteligência artificial. Como esses ETFs podem ser um mecanismo interessante também, né, para os brasileiros, né, investidores no mundo todo, acessarem, né, essas teses que, querendo ou não, ficam um pouco mais distante aqui do Brasil. Antes de comentar um pouco sobre essas três estratégias um pouco mais a fundo, né, vou falar um pouco como funciona ali o processo, né, Claro. de criação de um ETF da visão da Global X, né? A gente sempre procura ali um processo em três etapas, né? A primeira etapa é identificar grandes temas, então, conforme você falou, robótica, inteligência artificial e veículos elétricos ou autônomos, foram três desses temas aí que a gente tem hoje em dia mais de 95 ETFs, né? Então, três dessas teses que a gente identificou foram essas. Após a identificação ali de um tema, a gente faz um filtro para saber quais empresas realmente se beneficiariam desse tema. Então, quais empresas realmente ganham dinheiro fazendo carro elétrico, construindo robôs, ou fornecendo inteligência artificial, ou então usando a inteligência artificial para construir o seu produto final, né? Então, após esse filtro de empresas que se encaixam, né, que se beneficiariam dos temas, a gente vai justamente para a parte ali das empresas em termos de liquidez, quantidade de empresas, né? Então, para você ter um ETF, você tem que fornecer a diversificação. Tem uma Então, cesta se de você ativos, pensar né? num tema que tem duas, três empresas só listadas, Você isso vai não, investir diretamente na empresa, né? Melhor do que exato, fazer isso um... não Claro. viabilizaria, né, a construção de um ETF, né? Então, uma junção desses três tópicos, né, que é o que a gente gosta de sempre abordar na hora de lançar, né, e criar os nossos ETFs, né? Agora, entrando um pouquinho mais direto nas teses, na parte de inteligência artificial, a gente tem o AIQ, Certo. que é o ticker negociado na Bolsa Americana, e aqui no Brasil você consegue exposição através do BAIQ 39, né, que é via BDR de ETF. Seria o BDR desse ativo, né? Exato. Então é um ETF de inteligência artificial que ele investe em empresas tanto desenvolvedoras que fornecem, né, a inteligência artificial como um produto. Então a gente está falando aqui de repente uma Oracle, uma Palantir, várias empresas ali desse segmento,
quanto empresas que utilizam a inteligência artificial na sua produção. Então, uma Apple, uma Nvidia também, que utiliza bastante, fornece, né, os semicondutores e tudo mais. Você vai também estar investindo em uma Meta, que utiliza ali a inteligência artificial para fazer ali coleta de dados e tudo mais, e trabalhar isso como vender, né, um produto melhor para o cliente. Então, assim, o mercado de inteligência artificial, para você ter uma ideia, a gente lançou esse ETF em 2016, então, assim, já tem praticamente quase 10 anos de produto, e nos últimos 3 anos aí que começou a ser muito veiculado, né, e falado sobre inteligência A artificial. composição dele, né, deve ter mudado ao longo desse tempo, né? Muitas empresas Exato. surgindo, algumas, né, saindo, acaba sendo bastante interessante também. Isso, então assim, é um ETF que ali você vai ter exposição a 40, 50 empresas desse setor, então para quem quer um acesso ali à inteligência artificial, sem querer escolher uma ou duas ali que ele acha que vai ser vencedores, né, você diversificar esse risco e ter acesso Apostar mais na tese, né? ao setor, na tese, no tema de inteligência artificial, né? Então, a gente tem também uma equipe de research, vários analistas, então assim, a gente fechou o ano passado ali com um mercado de inteligência artificial valendo por volta ali de 200 bi, né, de market cap. E a gente enxerga que aí nos próximos 5 anos o setor ali, toda essa cadeia de inteligência artificial tem potencial aí para atingir 800 bilhões de dólares de market cap. Então a gente ainda vê um crescimento, a gente cada ano que passa, cada dia que passa, a gente está descobrindo aí novas vertentes da inteligência artificial, né? Entendi, muito legal. E aí, né, isso também se engloba para os outros dois ETFs, né? São estratégias, né? Você busca muito mais a tese, né, do que o picking de um ativo em específico. E a gente vê, né, ao longo do tempo, isso vem se provando muito vantajoso para os clientes, porque são ativos, né, com custo muito menor, com uma diversificação, né, do patrimônio do cliente, né, em vários ativos diferentes, que vem se provando muito vantajoso. E aí, indo nessa linha também, a gente vê, né, que a Global X ela tem também opções, né, além dessas opções que a gente comentou, né, de inteligência artificial, de compra de equity de fato, de ativos mais focados em dividendo. Então a gente tem dois ativos, né, que eu separei, que seria o SDIV e o DIV, que um foca muito, né, em empresas pagadoras de dividendo, né, nas 50 dos Estados Unidos, e outras são 100 global. E esses ativos a gente acaba vendo como bastante interessante, uma vez que o cenário tem uma possibilidade de correção, talvez na parte de tecnologia, e aí às vezes o cliente ele consegue compor essa carteira dele com também essa ponta de dividendo. Como é que você acha que funciona essa dinâmica, né, de compor com mais de um ETF uma carteira? É exatamente isso. Eu sempre gosto de falar que, assim, para mim a melhor qualidade, a principal qualidade do ETF é fornecer acesso. Então, a gente tem ali os ETFs temáticos voltados para a tecnologia, então a gente oferece esse acesso e ao mesmo tempo também para o investidor mais conservador, que gosta ali de dividendos, então quer ter um pouco mais de segurança no seu investimento, reduzir a volatilidade, a gente tem também ETFs, né, que a gente chama ali da família de renda. Então, falando um pouco mais especificamente dos dois produtos que você citou, a gente tem o SDIV, que ele investe nas 100 maiores pagadoras de dividendos globais. Então ali você vai ter acesso à empresa brasileira, americana, europeia, asiática, desde que ela seja uma das 100 maiores pagadoras de dividendos do mundo. Então é um ETF que aí, por exemplo, já te oferece um acesso global, você não tem limitação ali de geografia, né? Então você vai estar muito bem diversificado e focado ali no intuito dos dividendos, que assim, falando por si só, né? O investimento ali em empresas pagadoras de dividendos, ele já é um investimento um pouco mais moderado, mais conservador, porque pelo próprio significado, né, uma empresa para pagar dividendos, primeiramente, ela tem que ser uma empresa que já esteja num estágio um pouco mais avançado, né, de vida da empresa. Ela precisa, obviamente, ser lucrativa para pagar os dividendos, né, que os dividendos saem dos lucros das empresas. Então, assim, se você está às vezes num ambiente um pouco mais volátil de mercado, alguma coisa assim, você investir numa empresa que você sabe que paga dividendos, que é lucrativa, você já está minimizando ali boa parte do risco, né? E o segundo ETF que você comentou, que é o DIV, ele investe nas 50 maiores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Esse daí já não te oferece uma exposição global, né? É uma exposição direta ali a um país, que é os Estados Unidos,
mas ao mesmo tempo também ele te oferece essa segurança, que você vai estar investindo em 50 empresas dos Estados Unidos, que é um mercado enorme, né, o maior mercado financeiro do mundo, e que são empresas lucrativas, pagam dividendos, que você tem essa renda tanto no SDIV quanto no DIV mensal, então você vai ter todo mês ali esse dinheiro caindo na sua conta, além também de você ganhar na valorização ali da cota e das empresas, né, que estão dentro do ETF. Não, e é um ETF, né, que acaba conversando muito com a realidade do brasileiro, né? Exato. Porque o brasileiro, ele tem essa busca por dividendos, né? É algo que é bastante comum do brasileiro, unido, né, a, como você falou, empresas super sólidas, empresas que já estão mais bem estruturadas, às vezes uma empresa, uma Coca-Cola da vida, que gera um caixa muito grande, que distribui grande parte desse caixa. Então, funciona muito bem, né? Um BDR desse tipo de ETF, eu imagino que tem uma adesão bem grande. E além disso, a gente também tem na Global X, né, focando ali um pouco nessa parte de dividendo, mas trazendo um pouquinho ali, não por temático, né, mas como uma solução diferente, a gente tem uma família, né, de ETFs com estrutura de cover call, né? Assim, traduzindo aqui rapidinho, né, vai ter exposição a índices amplos como S&P, Nasdaq, Dow Jones ou Russell 2000, com uma estrutura de opção que a gente chama de venda, né, coberta. Então, a gente vende essas opções no mercado. Como você vende essa opção, você recebe um prêmio, né? E parte desse prêmio ele distribui como dividendo. Então, ele faz meio que um dividendo sintético. Entendi. Então, você tem a exposição a um índice de renda variável, só que pela estrutura de opção, no mercado de alta ali, às vezes você não ganha toda a performance do índice, porque ele tem essa estrutura de opção, mas em compensação, em mercados ali lateralizados ou em queda, ele vai arrefecer sua queda, ou seja, ele diminui a sua volatilidade, ele te protege ali no mercado de baixa, e além disso você tem essa renda mensal também, e a gente tem ali estudos dentro da casa, esses ETFs de cover call ele tem fornecido aí nos últimos 2, 3 anos 1% ao mês em dólar ao cotista. Então, assim, quando você pensa em renda, em estratégia de renda, ganhar dividendos, fazer alguma estratégia pensando mesmo em geração de renda para liberdade financeira ou composição de portfólio, evolução patrimonial, são estratégias também que são bem interessantes. Perfeito, né? Quando a gente pensa no brasileiro investindo em ativos fora do Brasil, né? Porque quando a gente pensa no brasileiro investindo no Brasil, ele tem um viés muito forte, né, atrelado a ele, que facilita muito esse tipo de investimento. Mas quando a gente pensa, né, no investimento no exterior, onde ele está um pouco mais distante, talvez esses mecanismos funcionem muito bem, né? A gente vê talvez o S&P subindo 20, talvez esse ETF não suba os 20 que o S&P subiu, mas quando o S&P cair 20, ele também não vai cair os mesmos 20. Então acaba sendo muito interessante para esse modelo de cliente. E aí, indo um pouco também nessa linha, né, a gente vê, né, você comentou, né, que a Global X ela tem uma gama de ETFs muito grande no Brasil, né, tem 30 BDRs que, querendo ou não, né, é um volume muito significativo quando a gente pensa diretamente para o investidor brasileiro, poder investir num ETF, né, sediado lá fora, aqui no Brasil, isso acaba sendo muito significativo. E aí eu queria ouvir de você, né, é uma pergunta um pouco mais complicada de responder, eu imagino, né, porque são muitos ativos, mas se você tem alguma visão de algo que seja, digamos assim, o carro-chefe da empresa, algo que o público brasileiro goste muito e que vocês operem bastante, né, e comentar um pouco mais sobre esse ativo, particularidades dele, alguma coisa sobre ele. Sim, perfeito. Bom, aqui no Brasil a gente tem visto bastante investidores procurando ali inteligência artificial, uma maneira de investir em inteligência artificial, né, dado aí a recente alta que teve a NVIDIA e tudo mais. Então, esse produto que seria o AIQ, né, a gente vem bastante procura, né, por um produto desse. Além disso, a gente tem bastante procura e demanda, né, por robótica, a parte ali de computação na nuvem, cibersegurança, são temas ali que são bem relevantes. Seria o BOTZ, né, que é o de robótica. É bom o pessoal já pesquisa depois. Exato, A gente também tem que é o carro-chefe, né? Na verdade, é o nosso maior ETF, é o PAVE, que é de infraestrutura americana. Então, são empresas ligadas ali à infraestrutura diretamente dos Estados Unidos. Entendi. Então, é focado nos Estados Unidos, tanto que na composição do índice são empresas ali que precisam ter mais de 50% da receita delas vinda dos Estados Unidos. Então, são empresas ali da cadeia de infraestrutura, né?
linhas de transmissão de energia, saneamento, aluguel de maquinário, empresas do setor ali de construção, então reformas em pontes, atualização ali, reformas em estradas, então essas empresas, né, ligadas a essa cadeia de infraestrutura, é um ETF aí que vem nos últimos anos performando super bem. E fora isso a gente tem ali a parte de commodities, então são empresas mineradoras de prata, mineradoras de cobre e mineradoras de urânio. Inclusive esse de urânio aqui é um tema bem diferente que o pessoal gosta bastante de conversar, né? Então são empresas envolvidas ali na cadeia de urânio, então tanto mineradoras quanto fabricantes de componentes para reatores nucleares. Então é um mix ali bem legal e assim, apesar de você falar commodities, os nossos ETFs eles focam nas empresas ligadas à commodity. Entendi. Então não é uma exposição puramente só ao cobre ou só ao prata. Exato. A gente tem ali empresas da cadeia, né? Então você tem ali uma exposição indireta, né, à commodity, mas também em compensação, às vezes se acontecer, cair o preço da commodity alguma coisa, você também tem a exposição à empresa, que ali você vai estar exposto à lucratividade, à receita, aos resultados das empresas, né? Então é uma exposição diferente ali que a gente dá acesso ao investidor a investir em commodity. Entendi. E também uma outra parte ali, um assunto bem interessante é a parte de acesso internacional, que aí a gente tem alguns ETFs que fornecem acessos a países específicos. Então a gente tem um ETF de Brasil, a gente tem um ETF de Índia, um ETF de Argentina, que tem sido aí nos últimos tempos bastante demandado. Tem ETF de Alemanha, Colômbia, Grécia, Vietnã. Então, assim, a gente tem bastante estratégias ali que a gente busca justamente dar o acesso ao investidor. Perfeito. Você vai ter ali a ideia da Global X, dar a possibilidade, e aí cada investidor ali, conforme o seu perfil, conforme o que ele conhece ou não de mercado, você consegue construir o seu portfólio com o ETF da maneira que você quiser. Entendi. Não, perfeito. É bom que a gente tenha essa visão clara, né, da possibilidade, né, atrelada principalmente a Global X, né, que a gente está conversando aqui, de investir em qualquer tipo de regionalidade, digamos assim, Sim. qualquer tipo de classe de ativo, se blindando mais ou menos, né, Exato. Procurando mais volatilidade, procurando dividendo ou não, você consegue uma gama muito grande de ativos, uma gama muito grande de possibilidades. Aí, né, agora para encerrar esse papo, né, eu queria agradecer o Flávio, né, por se disponibilizar estar aqui falando com a gente, agradecer a Global X por fazer parte, né, desse evento e disponibilizar isso para a gente, né, sem parceiros como vocês a gente não consegue fazer esse evento funcionar. E deixar uma última palavrinha para você, falar alguma coisa que você queira. Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar, né? Espero participar mais vezes para espalhar aí o ETF, essa cultura do ETF para todo mundo. Bom, fica o convite a todos aí a acessar o site da Global X, procurar saber um pouco mais sobre ETFs, como você pode usar o ETF para diversificar o seu portfólio, montagem ali, alocação, né? Então, conhecer também os benefícios do ETF, que é um produto ali super efetivo, né? Pensando em alocação, transparente, tem liquidez. Então, assim, para montagem de portfólio, a gente acredita que a maneira mais eficiente que tem é ver ETFs. É isso. O pessoal pesquisa o canal da Global X, né? Tem sites, tem todos os mecanismos possíveis, acompanha os ETFs e é basicamente isso.